vamos começar com a Kátia Rodrigues, com o livro Voz Negra de Persistência 2. Vou apresentar. Gente, boa tarde. Tem que ser muito rápido. E é muita coisa para falar, né? Mas assim, meu nome é Kátia Rodrigues. Eu nasci aqui na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Sou professora de língua portuguesa. Eu sou formada pela UERJ. Trabalhei 36 anos na Prefeitura de Caxias, como professora primária primeiro e professora de língua portuguesa. Sou aposentada e há algum tempo eu organizei primeiro esse livro aqui, isso é muito rápido. Primeiro eu organizei esse livro aqui, que é o livro Voz Negra da Persistência 1, eu chamo de o primeiro. Lavar uma hora da Persistência. Ele é um livro bilíngue, todos os dois são livros bilíngues, tá? Esse aqui foi lançado na Suíça, no Salão Internacional do Livro ano passado. Eu sou poetisa, eu sou escritora também de samba-enredo. Eu disputo samba-enredo há 5 anos na Estação Primeira de Bandeira e também disputo também na Imperatriz Portunense e tenho samba-enredo também em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí eu organizei o dois e lá para contar a história bem legal dos dois, que é uma história bem longa, uma caminhada longa. Eu sempre gostei de escrever e pensava que meu sonho de ser escritora bem publicar foi só depois de 50 anos, hoje eu tenho 58 anos. O livro 2 eu publiquei há uns 2 meses em Paris. Foi um outro grande sonho. Lancei na Maison du Brésil. Meus 2 livros são... mas são bilíngues por quê? Porque eu sou formada na língua portuguesa e meu sonho sempre desde muito pequena era falar francês. Não é uma coisa de hoje. Porque eu quis. Não, porque eu fiz televisão. E para traduzir também a nossa cultura, a cultura afro. Então, nos 2 livros eu tenho poemas meus, eu também escrevo em francês também. Tem poemas meus, que eu traduzi também de português para português. E também tem sambas, esse daqui principalmente, tem mais sambas enredo de várias escolas, que são além dos meus poemas, sambas enredo também, escolhidos por mim, que traduzem, né, a nossa cultura afro. Tem Imperatriz, tem Bandeira, tem Imperatriz e mais, agora esqueci, Imperatriz Ramo e tem outras escolas. Todos que versam e falam sobre a cultura afro. Tá? Naquele tempo, que tem que ser muito rápido. Então, esse foi o meu grande sonho, tem esses 2 livros publicados. Eu também tenho 2 projetos, que não dá para falar aqui. Eu tenho um projeto de literatura preta na França, porque nasceu da ideia de traduzir samba de enredo e poemas meus. Eu tenho um projeto de escrever e ler os direitos de todos. Eu vi que tem uma pesquisadora aqui, que eu não sei o nome, que falou sobre samba enredo. E eu também trabalhava sobre enredo também na minha escola. Tá? É mais ou menos isso. Tá, gente? Eu quero muito agradecer. Eu só quero finalizar com uma frase que eu trouxe aqui, mas não vai dar para mostrar porque não tempo, que se chama A Escrita Libertária. E eu queria ter falado para o aluno que estava aqui, que ele falou que escrever é enjoativo. Eu falei para ele lá fora que enjoativo é comida. E que escrever é muito bom e escrever salvou minha vida. Beijo para todos. Meu nome é Simone, na verdade meu nome cristão, católico, é Luiz Carlos Amaral Gomes. Então significa prêmio chamado Luiz Carlos Amaral Gomes, significa que o Amaral Gomes foi dono dessa família. E Amaral, tanto Amaral como Gomes são nomes de cristãos novos. Isso significa que eram judeus que foram oprimidos pelos católicos e não largavam mão do negócio da escravidão, como falou o professor aqui anteriormente. Eu escrevo desde há muito tempo, eu faço parte da primeira geração de escritores negros brasileiros, porque até então você tinha negros falando, escrevendo, negros tentando falar e escrever como brancos. Você pega Machado de Assis, pega Alda de Souza, pega Cruz de Souza, todos eles construíram a literatura em resposta ou na dimensão de literatura branca. Era um conflito, claro que havia um conflito, mas a perspectiva deles não era de
E nós, em meados da década de 70, deu 5 minutos, mas meus 5 minutos também é de meio-dia, viu? Então, como não deu meio-dia. Então, nós construímos, a partir da década de 70, com a reorganização do movimento negro, nós começamos a produzir, havia um movimento negro que se organizava politicamente, e esse movimento tinha uma perspectiva europeia de organização. A gente não conseguiu romper com as formas organizativas, nós não conseguíamos recuperar nem a ideia de globo de uma forma política como ela se tornou. E o movimento negro se reorganizou na década de 70 e começou a intervir, tanto em relação à ditadura, quanto em relação ao pensamento crítico da sociedade brasileira. A primeira coisa, uma das primeiras coisas mais importantes que nós fizemos foi detonar o 13 de maio como uma data significativa ou importante para a população afro-brasileira. E esse trabalho começou em 78, e de 78 para lá, nós conseguimos, até hoje, nós conseguimos ontem ter um feriado nacional. Isso significa uma integração cidadã. É um ganho que foi um ganho construído dentro do campo democrático por os outros ganhos. Cotas, lei da ordem, e tudo que se conseguiu, nunca se produziu tanto direito positivo para negros como se produziu nos últimos 45 anos. A dificuldade é que se produz esse direito no campo democrático, né? Não houve necessidade de se fazer como a ANC fez na África do Sul, as fronteiras negras fizeram nos Estados Unidos, como a MPLA fez em Angola. Não houve um enfrentamento bélico para se construir, para se conquistar esse direito no campo democrático. O nó, e o grande nó, é que na hora de nós nos apropriarmos desse direito, quem é o operador desse direito é o branco. É o branco secular que está no Estado de forma secular. Então você ganha as cotas, que talvez seja uma das legislações mais revolucionárias dos últimos anos, porque ela intervém direto na formação das pessoas. Então você tem que ter um país que tem que contar a história dos negros. E se você conta a história dos negros dentro do processo civilizatório, você muda a estrutura do país. Em 1988, a 11.685 veio complementar essa conquista que se iniciou com o movimento negro. Só que na hora de operar essa conquista no campo do direito, tem que operar o branco. Então, uma das primeiras questões hoje que a gente tem na escola básica é a demonização da cultura negra. A demonização da cultura negra está diretamente relacionada a uma ideia de neopentecostalismo, de gestão neopentecostal dentro das escolas. Essa ruptura é muito difícil. Escrever literatura negra, você tem que se comportar com o cânone brasileiro. O que é a literatura? A literatura é a gênese e o ethos do país. A partir da literatura você compreende o país. E aqui você tem um país que produz uma literatura onde o negro e o índio são bestializados. Você pega uma obra do José de Alencar, é uma vergonha. Você pega uma obra de Luiz de Azevedo, de Monteiro Lobato, é uma vergonha. Aquilo não traduz todos os quase 400 anos do processo civilizatório que o negro e o índio contribuíram demais. Então nós fizemos uma literatura de ruptura, a primeira atitude da nossa literatura. Eu faço parte dessa geração. A primeira atitude foi não ter medo de branco e não ter medo de racista no nosso texto. É um enfrentamento direto. É conseguir chamar Monteiro Lobato de racista e tentar impedir a utilização da obra dele nas escolas. É questionar a obra e a beleza da obra de Jorge Amado quando ele banaliza a condição da mulher negra. Ele não é um racista, não há racismo, não é isso que eu estou falando, mas a forma como ele explora a negra e a parda dentro da obra dele é quase que um objeto. A mulher negra dentro da obra de Jorge Amado está ali disposta para o sexo, para o prazer, para qualquer coisa, e eventualmente para uma tradição religiosa. Então, romper com isso significa que você está mexendo com o cânone, você está mexendo com a universidade, onde se pensa o futuro do país, você está mexendo também com os direitos. E nós fizemos isso. Fizemos isso, e eu vou falar do meu livro, né, tem que contextualizar isso. Mas só duas coisinhas. A iniciativa desse grupo de escritores, que é um grupo que se espalhava pelo Brasil inteiro, não é um movimento como foi a Renascença, não é uma ruptura, é um processo contínuo de capitalização. Esse implicou em duas coisas. Primeiro, isso surgiu, possibilitar o crescimento da literatura feminina negra que surgiu desse movimento. Então, a partir daí, as mulheres negras começaram a se expressar de forma autônoma, com
construindo o seu próprio destino. Olha lá, isso é que eu odeio, isso que eu vejo. Mas esse opinião aí também é um simbólico. Gente, deixa eu falar com vocês. O Samog, ele é uma das personalidades, a gente chama ele de militante histórico do movimento unificado. Eu não havia conversado com ele, mas eu vou falar agora para ficar menos ansioso. Mas eu vou pedir para ele compor a próxima mesa que a gente vai botar aqui. Então, essa era uma das minhas organizações. Então, eu também acho que dar 1 minuto para ele não é legal, por isso eu já fiz essa organização. Então, tem aquele guiar o coração dele. Então, tá, depois da gentileza dessa, eu recolher. Mas só dizer, olha, uma obra maravilhosa, reúne trabalhos meus desde os anos 70 até 2020. Trata, você percebe a evolução tanto da literatura negra como todo, da minha literatura, mas sobretudo a forma como nós vamos nos apropriando do estudo literário, das proposições literárias, e isso você vai ver repetido aqui nos outros lançamentos e no lançamento desses companheiros que estão aqui. Obrigado, desculpa aí, mas eu fico nervoso com esse negócio de 5 minutos. Olha, eu pensei que só a professora falasse muito. Gente, boa tarde. Eu sou um bebê, no caso aqui, Eu só escrevo há 6 anos. Eu sou professora, sou pedagoga. Já falei, estou escrevendo há pouco tempo. E esse aqui é meu 8º livro de literatura infantil. E vocês já viram algum livro de literatura infantil com prefácio? Pois o meu tem. E aí eu agora tenho que me apresentar da forma que tem o meu prefácio. Gisele Silva, a guardiã da palavra e tecelando os encantos da memória. Quem assina esse prefácio é o senhor Rolandino Carvalho, adido cultural da Embaixada de Angola no Brasil e diretor da Casa de Angola na Bahia, onde eu tive o prazer de estar e apresentar numa roda de conversa meu outro livro, Quente, está lá na minha barraquinha, que vocês passam lá para conhecer. E eu estou muito honrada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui para apresentar a minha escrita com tão pouco tempo de carreira literária, se eu posso dizer assim. Muito obrigada. Meu nome é Helene Nega Black. Esse também é meu @, então já peço que sigam nas redes sociais, que sejam um seguidor meu. Esse aqui é o meu livro, é o meu 3º livro. Ele vem com QR Code, com audiodescrição. É uma literatura inclusiva, é uma literatura negra, é uma literatura onde a ancestralidade tem um foco maior. Mas, além disso, além desse livro, ele é uma história da menina negra que tinha vergonha de perguntar. E aí, essa menina sou eu, e essa menina só teve coragem de publicar o seu livro, que é o 3º, o primeiro é Mostrando Detalhes, e o 2º Sou de África, porque bebeu da água da Lélia Gonçalves, da Conceição Evaristo. Então, tanto a minha escrita como a minha fala é português. Eu me sinto muito honrada também, que começa a escrever há 7 anos, e a partir daí eu entendo que esse espaço aqui é plural e que eu posso estar nele. No mais, eu convido vocês para irem à mesa lá fora e vejam as outras obras literárias. Muitos de nós vêm de longe com a intenção de mostrar e de vender os livros, mas eu confesso que o meu interesse é que vocês sejam seguidores meus, porque sendo seguidores meus, vocês vão conhecer o meu trabalho e aí sim adquirir, porque eu prefiro que vocês adquiram aquilo que vocês têm conhecimento e entendam qual é a escrita de cada um que está aqui. Não quero que vocês levem meu livro para casa para ficar numa estante ou dentro da gaveta. Eu quero que vocês leiam o meu livro. Então, por isso que eu peço para seguir antes mesmo de comprar. O que eu posso falar
é que essa menina, ela aprendeu a falar, ela aprendeu também a cantar e a cantar do jeito dela. Então, para passar para o amiguinho, eu deixo essa mensagem para vocês. Na roda da minha saia tem histórias para contar. Ela vem de muito longe, ela vem alemã, sentada no quintal, pus a lenha para queimar, pois em volta da fogueira nossa voz vai ecoar. E em cada geração, se prestarem atenção, a história vai morar no meu coração e no coração de cada um de vocês. É uma letra minha, gratidão pela oportunidade. Eu sou Ana Cristina Santos, professora, contadora de história, atriz e escritora. Mas eu digo que eu me redescobri como escritora. Foi a primeira arte que a pessoa que vem de difícil acesso, é a primeira arte que a gente tem acesso, né? Então, assim, eu vim de uma família realmente desestruturada, uma situação financeira bem complicada. Então, a primeira arte que eu tive acesso foi a literatura. E a literatura era apaixonante. Então, eu gostava de estar contando histórias. Nesse local de contar histórias, me formei professora. Gostava de estar sempre com os pequenininhos, introduzindo essa fantasia, esse mundo da fantasia, onde você possa imaginar, onde você possa adentrar. E com o passar do tempo, né, as pessoas foram ficando incomodadas, porque viam uma forma de contar um pouco diferente, né? E falavam assim: Cristina, você é das artes? Eu sei, não, eu sou formada em artes, mas você é do teatro? Eu falei, ainda não. Mas aí fui estudar teatro. E aquela inquietação da escrita sempre brotando dentro do meu coração. Mas aquela fala da infância que me foi negada, porque quando criança eu sempre tive a mente criativa, né? A criança revela a potencialidade, né? E quando criança eu vim toda feliz mostrar a primeira escrita, né? Meu primeiro conto. Aí os responsáveis olharam assim e falaram: olha, isso daqui não dá dinheiro não. Vai ser enfermeira, vai ser professora, vai ser qualquer outra profissão. Isso daí, artes não é para pobre não. Então eu guardei aquilo durante muito tempo no meu coração. Eu acreditava que não era para mim. E quando veio a pandemia, que tudo parecia parecia ser o fim, porque para mim eu nasci com uma doença ancestral, nasci com algumas doenças ancestrais que tinham pulado gerações, mas veio para mim, e nada vem à toa, tudo tem significado e para aquecer, né? E veio exatamente para que eu pudesse me identificar, me curar através da minha ancestralidade, buscar quem eu era, porque a gente só se ama quando a gente se conhece. E eu fui aprofundar em mim, beber daquilo que já estava dentro de mim. Começou de dentro para fora esse movimento. Então, eu falei, eu comecei a escrever e nasceu a Lagarta Medrosa, que eu não trouxe, porque eu estou lançando outro aqui hoje. A Lagarta Medrosa foi o primeiro passo para tudo, porque na pandemia a gente só escutava falar que quem tinha tendência à trombose podia ter trombose, e eu já tinha tido uma pré-trombose com 30 anos. Tive essa pena das duas pernas, já tinha tomado algumas transfusões de sangue, já tinha ficado internada algumas vezes, passado por algumas cirurgias, e tudo assim muito devido a essa questão de saúde. E aí eu falei, bom, não vai ser meu fim, vai ser meu começo. E aí eu determinei ser o meu começo. E ainda saiu mais 3 livros, agora já está vindo o 4. Mas esse que eu trago aqui hoje, A Lenda da Menina Meritiba, é a posse da minha ancestralidade, é a posse do meu território. Porque como contadora de história e professora, eu sentia falta do material palpável na minha mão, né? Era um conto que se passava através de contos ancestrais, de voz em voz, iam sempre modificando. E eu falei, gente, a gente precisa dessa história palpável. Uma árvore centenária, com mais de 300 anos, que agora está partindo, só temos a casca dela. Qualquer momento ela vai cair. Então a gente precisava eternizar essa história e trazer acessibilidade a todos, porque essa história pertence não a mim, mas a todo o município de Magé. E dentro dessa história, eu escrevi também que eu vou estar percorrendo todo esse território do Rio de Janeiro, porque eram os povos que habitavam aqui, né, que deram o nome a tudo. O nome Pebetá, né, lugar de peixes, como Suruí, rio que corre, e vários outros bairros, como o próprio nome Magé, né, cacique.
Então a gente entende a necessidade de mostrar para o nosso município a nossa cultura, a nossa paixão. Eu tenho levado para outros municípios, inclusive já fui premiada com essa história, porque é nossa e a gente tem que mostrar para todos. Obrigada, tá, gente? Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o professor de Pajé, Ricardo Juricaba Tupinambá, da aldeia Maracanã e da restauração Tupinambá do Rio de Janeiro. Bom, eu sou uma bomba de luz. E a luz permite enxergar com mais lucidez. Eu vim aqui querendo né, segurando a luta de zumbi, todo o movimento negro, convite, né? Então, respeito o espaço dessa data, desse evento é, em primeiro lugar, discutir a questão do movimento negro, das lutas dos povos pretos. Mas eu vim aqui, em todo lugar que eu vou, eu também vou para demolir as crenças que vocês têm, os mitos que todos trazem na cabeça. Nós, indígenas, mais do que qualquer outro povo, pela especificidade, pelos originários, somos invisíveis. Então, nosso grande guia, amigo, companheiro de cerimônia, falou muita coisa importante, a nossa companheira ali, também quilombola, falou, mas repare assim, não é uma crítica, é uma observação. A companheira ali chamou a gente. Nós somos índios. Então, quando alguém ainda não se refere a nós como índios, significa desconhecimento da nossa realidade. Então, se o movimento negro, se os negros sofrem uma pressão muito grande por parte da branquitude, nós sofremos mais ainda. Primeiro que estamos na nossa casa território, nosso continente território, que vai do sul da Argentina, ao norte do Canadá, do Atlântico ao Pacífico, de polo a polo, terra indígena, terra vermelha. Né? Mas somos invisíveis aqui. Por isso, para combater essa invisibilidade, esse ano eu lancei a editora Restauração Tupinambá, com 5 livros. Esses livros não foram lançados em outros anos. Todos os 5 eu lancei esse ano. Esse daqui é a Aventuras do Universo da Guerreira da Suitatá, conta a história de uma menininha com a sua família. Né? São 2 histórias. Uma mais discute drama familiar, uma perspectiva também espiritual e política, e o outro, a luta política contra a colonização, contra a invasão. Bom, eu sou professor do Estado, essa história foi baseada um pouco na greve que a gente fez em 2002, há mais de 20 anos. Aqui também um livro, que é Auara, que é ficção, contos indígenas anteriores, contos indígenas ancestrais e também modernos, tem cinema indígena, teatro indígena, contos, crônicas, tá? É rápido, para compartilhar, não é limitar o tempo, é compartilhamento, né? Para todos poderem falar e a beleza do evento, que é aproximar das pessoas. Quauatecó, esse livro aqui fala sobre filosofia indígena, ciência indígena, cosmologia indígena, para entender mais sobre a perspectiva indígena. Tá? E esse daqui, para quem quer entender que não é, porque vocês não são brasileiros. Tá? Mentiu, mentiu, quem assim te chama, não é Brasil, é Pindorama. Mentiu, mentiu, quem assim te chama, não é Brasil, é Pindorama. Então vocês não são brasileiros. Brasileiro quer dizer portador de pau-brasil, destruidor de floresta. Eiro, português, de produção. Tá? Então, vamos demolir essas crenças, esses mitos. Não somos brasileiros nem pardos. Somos indígenas. Quem tem sangue indígena, nasceu em terra indígena, fala a língua indígena misturada com a língua estrangeira português, esses livros discutem essa disputa. E esse aqui, para quem quer entender da terra, da antiguidade, combater o bicolorismo, o branco, o Estado colonial brasileiro que existe até hoje, que nos coloniza até hoje, inventou o apagamento e a invisibilização dos indígenas. Então, para isso a gente tem esse livro aqui, que decolonialmente e transcolonialmente demonstra que, na verdade, nós não somos brasileiros, somos indígenas